Olá pessoal, meu nome é Elcio, eu sou professor de Direito e hoje nós vamos estudar o direito real de aquisição, o direito real do promitente comprador. Por que é tão importante esse estudo? Boa parte de nós brasileiros, ao adquirir casa própria ou adquirir um imóvel qualquer, boa parte de nós não compra o imóvel à vista. Porque se a gente compra um imóvel à vista, não é necessário fazer a famosíssima promessa de compra e venda. Basta vendedor e comprador se encontrarem em um cartório de notas, qualquer um do Brasil, independentemente da localização do imóvel, o comprador entrega dinheiro, normalmente via transferência bancária, aplicativo, seja lá o que for, e o vendedor assina a escritura pública, o comprador assina a escritura pública, tabelião, notário assina a escritura pública, o comprador pega a escritura pública nos termos do artigo 1245 e 108 do Código Civil, leva registro na matrícula imobiliária específica do cartório de registro de imóveis responsável por aquela circunscrição territorial e adquire a propriedade. Mas boa parte de nós não compra o imóvel à vista, boa parte de nós compra o imóvel em parcelas, compra o imóvel financiado. Ou como no meu caso particular, embora eu tenha comprado à vista, meu apartamento não estava pronto. Estava famoso, comprei apartamento na planta, né? Algo muito arriscado, mas eu fiz isso há mais de uma década. Quando o apartamento não está pronto, como no meu caso, não é possível comprar algo que não existe. Não existe nem fisicamente e nem juridicamente. Porque juridicamente um apartamento só está pronto quando tem sua matrícula imobiliária aberta, né? Então, o que se faz? Se faz uma promessa de compra e venda. Da mesma forma, quando se compra via financiamento. Você acha que o vendedor vai ser bobo de transferir a propriedade sem ter recebido todo o dinheiro? Claro que não. O vendedor, ele só transfere a propriedade em definitivo para o comprador quando ele recebe todo o dinheiro. Então, a promessa de compra e venda é um instrumento muito, mas muito utilizado no Brasil. Tanto porque está comprando um apartamento na planta, quanto porque está comprando um apartamento, um imóvel qualquer, financiado. O que tem que ser feito? Faz um documento público ou particular. Melhor fazer particular, né? Porque é de graça, né? O público dá um pouco mais de segurança, mas tem que pagar. Faz um documento particular ou documento público chamado contrato de promessa de compra e venda. Por que é promessa? Porque o promitente vendedor só entrega a propriedade na quitação integral por parte do promitente comprador. Tem gente que fala promitente comprador e promissário vendedor, isso não tem nenhuma importância, né? O vendedor, ele só vai transferir a propriedade via assinatura da escritura pública definitiva de compra e venda ao receber seu dinheiro. Ou se você compra um apartamento na planta, a construtora só vai transferir a propriedade para você quando o imóvel estiver pronto e você tiver quitado eventual financiamento. Fez esse documento, que é público particular, chamado, como eu disse, de promessa de compra e venda, é de se ressaltar um ponto fundamental. Não pode haver nesse documento, que é público particular, uma cláusula que permite o arrependimento. Repito, é imprescindível que haja irretratabilidade, que não haja a possibilidade de arrependimento das partes. Então, uma das cláusulas que tem que constar dessa promessa de compra e venda é irretratável, irretratabilidade, proibição de simples arrependimento ou irrevogabilidade ou irretratabilidade. Segundo ponto fundamental, além da cláusula de proibição de arrependimento, irretratabilidade, irrevogabilidade, esse documento, quer público ou particular, tem que ser levado a registro. A registro aonde? Na matrícula imobiliária do imóvel. Se o imóvel estiver em construção, na matrícula imobiliária do terreno onde foi feita a incorporação, onde foi averbada a construção. Mas tem que ser levado a registro esse documento, inclusive particular. Os donos de cartórios de notas não gostam do artigo 1417 do Código Civil.
os notários, os oficiais de notas, os tabeliães, eles gostariam que fosse só documento público. Mas o Código Civil, na minha opinião, andou muito bem, né? Pode ser um documento particular. E o próprio documento particular, independentemente do valor do imóvel, essa promessa de compra e venda tem que ser levada a registro. Levando-se a registro, o que vai acontecer? Vai se dar publicidade, vai gerar oponibilidade erga omnes, vai gerar poder de sequela. Em outras palavras, vai gerar para o promitente comprador um direito real. E como nós já aprendemos, todo titular de direito real tem oponibilidade erga omnes, oponibilidade contra todos e poder de sequela. Muito bem. Assinou o contrato, assinou a promessa de compra e venda, o promitente comprador entra na posse direta do imóvel e não adquire a propriedade, porque a propriedade vai ser no futuro, lá na assinatura da escritura pública definitiva de compra e venda, com posterior registro. Mas ele adquire a posse direta. A posse indireta continua lá com quem te vendeu, com o promitente vendedor. Portanto, houve um desmembramento de posse. O promitente comprador com posse direta e o promitente vendedor, o promissário vendedor, com a posse indireta. Ocorreu um desmembramento da posse. Aquele que está vendendo, inicialmente tem posse em nome próprio, depois passa a ter posse em nome alheio. Houve o desmembramento da posse, né? Ou seja, houve um constituto possessório. Inicialmente possui nome próprio, depois passa a possuir em nome alheio. Ao se registrar, dá-se publicidade, dá-se oponibilidade erga omnes. Portanto, o promitente comprador, qualquer pessoa que vier importuná-lo, ele pode repelir. Então, se, por exemplo, o promissário vendedor for um estelionatário e assinar várias promessas de compra e venda, aquele que primeiro registrou, aquele que primeiro prenotou, aquele que primeiro levou a registro a promessa de compra e venda, terá prioridade na aquisição futura daquela propriedade. Portanto, é muito importante a pessoa ser boa de corrida. Assinou a promessa de compra e venda, corre ao cartório de registro de imóveis e leva a registro, porque aí, em homenagem ao princípio da prioridade, aquele que primeiro prenota tem a prioridade na aquisição da propriedade por ocasião da quitação integral do contrato, né? Outro ponto importante, professor, e se eu quitar, se o promitente comprador quitar e o promissário vendedor não assinar a escritura pública? Contrata-se um advogado e ajuiza-se uma ação chamada ação de outorga de escritura. Para que serve a ação de outorga de escritura? Para a assinatura do juiz suprir a assinatura daquele promissário vendedor, daquela pessoa que injustificadamente se recusou a assinar a escritura pública definitiva de compra e venda. Então, o promitente comprador prova para o juiz a promessa de compra e venda, prova para o juiz que registrou, prova para o juiz que quitou o financiamento e o juiz determina que seja lavrada a escritura pública. Depois de lavrada a escritura pública, se requer a adjudicação compulsória. O que é a adjudicação compulsória? O juiz determina a transferência da propriedade, ou seja, por ordem do juiz, há uma transferência mandamental da propriedade para aquele promitente comprador, que, obviamente, provou o registro, a quitação integral do contrato. Súmula 239 do STJ. Súmula 239 do STJ. A súmula é antiga, é anterior ao Código Civil, já falava: o direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis. Então, o que está dizendo a súmula? Ainda que o promitente comprador não tenha registrado, direito real ele vai ter? Não. Mas caso ele consiga demonstrar para o juiz que ele tem direito à outorga de escritura e adjudicação compulsória, graças a essa súmula, ele pode fazer jus à aquisição definitiva da propriedade. Aquisição definitiva da propriedade. Bom, amigos, em relação à promessa de compra e venda, só são dois artigos, 1417 e 1418. Eram esses os recados que eu tinha que passar para vocês. Um grande abraço.